Cemitério da Vila Formosa, eu teve uma época que eu ia bastante para cemitério, porque tinha. Eu sou evangélica, Uhum, então na igreja tem muito idoso, né? Eles uhum. faleciam, toda semana tinha algum sepultamento para ir, enfim. E o cemitério lá da Vila Formosa parece um negócio de filme de terror, meu. Você faz tour lá? Não, Nossa, meu Deus, é terrível aquele tem uma história lugar. de uma milagreira com True Qual que é? Crime. Conta aí esse. Não, A, porque a lá é menina Débora. terrível, gente. Nossa, é terrível. A menina Débora. Era um cemitério que tinha um potencial, para mim, muito bem cuidado, de virar um parque, por exemplo. Porque ele é um cemitério parque, ele tem uma parte arborizada muito grande. Poderia Mas eu acho ser. que as covas são muito rasas lá. Acho que não é rasa. Sabe o que dá uma impressão? Que ela é direto na terra. É direto na terra, acho que é isso. É. Aí quando eu fui, eu era um monte de mosquitinho, assim, meu Deus do céu, de sandália. Eu falei, nossa, quero ir embora daqui. Tem que ir de Tem que ir boa. de tênis, né? Não, sabe por que eu vou de. Eu tenho o hábito de. E eu falo para todo mundo para ir de tênis, porque tem escorpião também. Pode ter escorpião. Ah, é verdade, eu Onde vi tem você falando barata, tem disso. escorpião. Tem esse problema também nos cemitérios, né, de ter bicho, assim. Tem. Escorpião, baratinha não tem jeito. Tem barata mesmo. Nossa, eu não vi nenhuma, porque se tivesse visto, eu ia ter saído correndo. Meu medo ia ser esse, não ia ser outra coisa. Eu detesto barata, mas conta da Débora. A menina Débora é uma menininha, então ninguém sabe exatamente a motivação da assassina dela, né? Mas a menina Débora costumava ficar com uma vizinha. A vizinha meio que tomava conta dela. Aham. E dizem que essa vizinha tinha ciúme do marido dela, que tinha um afeto muito diferente pela menina Débora, pela pequena Débora, e a Débora também tinha pelo cara. Ela cuidava da menina, só que ela tinha ciúmes da menina. Da menina de bebê, assim, 4 Nossa, que anos, 5 aninhos. absurdo. Tinha ciúme, ninguém entende a razão desse ciúme. Tem Uhum. várias hipóteses, né? Tem, enfim, um monte de hipóteses. Qual? Conta uma Por hipótese. conta, uma hipótese é de que, bom, primeiro é um ciúme doentio mesmo do marido. O segundo que a galera fala, e eu não tenho nenhum indício disso, mas de que ela desconfiou em alguma medida que o marido pudesse ser o pai dela. Loucura da cabeça, tá? Ah, Não é entendi. nada Às vezes de ver o afeto do de homem ver, com falar a assim, não é menina. possível que ele goste tanto de uma criança que só por. É. E aí tinha essa. E aí o que acontece? Ela pega essa criança um dia, cria uma história lá, vai buscar lá na escola, uma situação super. Engana meio que todo mundo e esquarteja a menina e deixa vários pedaços dela, assim, sacos, para ele ser encontrado meio. A ideia de que eles fossem encontrados, esses sacos, e que tem quase que a assinatura dela, né? Quer dizer, que soubessem que foi ela que fez e que ela queria que fosse algo muito brutal para quem encontrasse, para a família Como que se fosse uma encontrasse. vingança para a família da Débora. Então, é estranho. O cenário todo é muito estranho de tudo que aconteceu. Além da tragédia, tadinha, da Sim. bebê que não tinha nada a ver com isso. E aí o que acontece? Essa bebezinha é sepultada no cemitério da Vila Formosa. E depois de um tempo, e aí já começa um pouco do universo popular do assunto, né? E aí, depois de um tempo, dizem que exumaram o corpo, porque normalmente as valas na Vila Formosa, pelo menos por muito tempo, tem uma quadra geral, não era um lugar que você comprava a concessão e ficava perpétua, né? Tem um fluxo muito grande, até Sim. tem uma área que você pode adquirir hoje mesmo, Uhum. concessões perpétuas, mas também tem os túmulos que você, tem Os os lugares públicos, né? que você fica por menos tempo. Você fica entre. Crianças são entre 2 e 5 anos e adultos entre 3 e 7. Sim. Então, depois é exumado e você coloca em lóculos, ou então em columbares. Mas falaram que a menina Débora estava intacta, refeita, mesmo diante do esquartejamento. Nossa. E ela. Pois é, por isso. E aí começa a ser. Existe um processo devocional à menina Débora. Mas desde a morte dela já tinha, mas essa constatação, essa possível também, a gente fala, incorrupção do seu corpo também motiva isso. Nossa, que coisa. Mas tiraram foto, alguma coisa? De quando Imagina, que é não isso? tem. A morte dela foi em 83, não é tão Ah, antiga assim, não, não é, mas. mais de 40 Mas anos. tiraram ela de lá ou deixaram ela Tá lá lá? até hoje, ela ficava numa quadra que tem um menininho lá. O pessoal fala que não tem ninguém numa quadra imensa só pra ela, mas na verdade tem um menininho que chama Luizinho, que tá sepultado num cantinho, assim.
Nossa, que Essa história é triste. Eu só contei porque estava no não, contexto não, do cemitério que muito, você ia. muito interessante, interessante, horrível, né? Triste, Mas é. aí ela também virou um Virou uma milagreira, milagreirinha. uma milagreira do cemitério. Então na Vila Formosa também tem, eu nem sabia, né? Eu ia bastante nesse cemitério quando tinha algum enterro. Aí a gente É separou o maior outros aqui. cemitério da América Latina. É gigantesco. Ele é o maior da América Latina. Caraca. E Imenso. por que você não faz tour por ele? Porque, na verdade, eu acho assim, a gente precisa ter. Eu sempre falo que eu preciso dominar o cemitério, né? Então não é do dia pra noite que eu faço um passeio no lugar. Tem que ter uma história para Eu contar, tenho, um eu tenho que roteiro, achar né? que história que o cemitério quer me contar a partir das histórias que ele guarda. Entendi. Esse é o grande lance para fazer um rolê legal. Porque eu, na verdade, eu não tenho nenhuma formação em turismo. Eu não sou guia, eu sou um monitor. Sei. Eu faço uma mediação. Uhum. Quando eu faço passeio na cidade, que eu circulo pela cidade, eu contrato um guia de turismo para ir junto para cuidar dessa parte técnica de turismo, porque eu não tenho essa formação. Eu sou, na verdade, roteirista, sou advogado de formação, sou contador de história, sou advogado, roteirista e compositor. Olha, Então, que diferente. eu conto, sou um contador de história, né? Aham. Como em todas as profissões, contador de história. Então, para fazer um roteiro, tanto no centro da cidade como no cemitério, fica chato eu pegar e falar assim, eu vim aqui para contar histórias esparsas. A gente precisa criar um arco que tudo se conjugue, que tudo esteja ali harmonicamente, mesmo que seja uma história, mas não adianta, eu falo pra galera, no cemitério vai ter história trágica, né? É claro, não Vai ter espera lá morte, ver vai ter uma história assassinato. feliz, né? No Lógico. cemitério, é difícil, né? Esse é um desafio, porque, na verdade, todo mundo morre. Então, assim, Então. pode ser uma pessoa virtuosa, que teve uma vida legal e morreu, e que legal, a gente vai Morreu visitar. de causas naturais. Naturais, legal, mas muitas não. É. Né? Ou na vida tiveram muita dor também, né? A gente tem a morte sempre é trágico, eu falo né? demais. Se eu estiver falando muito, você me corta. Não, pode continuar falando. É você que tem que falar Tá mesmo. bom, é você que tem que falar. Tá bom. Se vem o convidado que não fala, eu Porra, fico aqui apavorada. Outro dia eu fui no Vilela, aí depois eu vi os comentários e falei assim, porra, ele não deixa ninguém falar. Falando, não, mas trabalhar. a galera é cruel, né? Não. Porra, a galera da internet é muito má, né, cara? Meu Deus do céu, cara. O povo é muito ruim, cara. Não, meu canal de cortes, se você olhar os comentários, todo mundo criticando. Me criticando. Te criticando. O cara entra no seu lugar. Bom, no final pra internet, eu demorei pra entender que isso não faz mal. Não, que não faz, o comentário pro bem ou pro mal engaja, é ótimo, beleza, vamos aí. Meu pai tava falando, apaga esses comentários. Eu falei, que paga, deixa aí. Quanto mais comentar, melhor. Comenta aí. Comentem mesmo, meu Deus. No meu canal oficial não tem muito disso, mas no canal de cortes, como o povo não me conhece, geralmente chega por causa do convidado no canal de cortes, aí o convidado sai ileso e eu sou a criticada. Mas não tem problema, faz parte. Não, eu já tô te pedindo toda hora, pode me cortar se eu tiver falando. Não tem que cortar nada, tem que falar bastante mesmo. Bom, e vamos falar do Antoninho da Rocha Mármore, é isso mesmo? É isso aí. O que aconteceu com ele? O Antoninho é um... Então, eu falei pra você, né, que o milagreiro de cemitério não é santo popular. O Antoninho é um postulante a atravessar essa condição de milagreiro e virar, talvez, um santo popular. Porque o Antoninho, ele era muito católico, muito católico. E é engraçado, porque os postulantes a santos sempre são católicos. Por mais virtudes, por maiores os encontros com o divino que algumas pessoas podem ter tido, e milagres, não sei o quê, no final, que junta mesmo, lá nas pecinhas, é se você tem alguma relação. É difícil alguém que não tivesse uma relação muito estreita com a Igreja Católica para se converter em santo católico. Por isso que eu faço muita questão de ressaltar a importância de afirmar o milagreiro de cemitério. Porque o santo é santo, o santo é uma outorga da igreja. Sim, sim. Então não tem outro jeito de você se tornar santo se não for ser submetido por um processo canônico. Não tem jeito. Sim. Né? Tem que estar conectado de alguma forma com a igreja católica. Tem que estar, cara. Senão não vai ser. Porque faz sentido também. Porque como que vai virar um santo da igreja católica uma pessoa que não tinha qualquer ligação nem acreditava, por exemplo, em santo? Lógico, exatamente. É muito por aí. Aí não tem como. É muito por aí. Então, o Antoninho, na verdade, era um menino que nasceu e já nasceu numa circunstância muito interessante, porque ele nasce em outubro de 1918 e é uma época muito aguda da gripe espanhola. Da grande, porque a gente lembra muito da Covid, mas a gripe espanhola foi parecido, assim. Né? Muita gente morreu, muita gente.
E aí na casa dele, ele é daqui de São Paulo mesmo, na casa dele tinha um parente que estava morrendo de gripe espanhola, a mãe começa a entrar em trabalho de parto. Ele era prematuro, com 7 meses, não estava na hora, não estava madurinho. E aí bate um médico na porta da casa, falou, vocês me chamaram aqui? Falou, não, mas entra aí. Bateu do nada. E ele entrou, fez o parto do Antoninho. Quando acaba de fazer o parto do Antoninho, esse parente que estava moribundo, morto, levanta e vai até o quarto saudar o moleque. O cara tava morrendo, não precisa nem falar que ele ficou bom, né? Nossa. Então, a vida dele começa com começa com milagre. Começa com essas coisas. Com 2 milagres. 2 milagres, assim, 2 coisas assim, inexplicáveis. A vida inteira ele se acalmava, passava na frente da igreja, ele era um bebê agitado, passava na frente da igreja, ele acalmava, em vez de jogar bola com os moleques, a molecada ia chamar ele tava vestido de padre, botava fazia missa na casa dele, ninguém chamava pra jogar bola depois, né? Chamava o moleque pra jogar bola. Matheus era assim, que o Matheus é católico. Você era assim, Matheus? Eu faltava aula pra jogar bola na igreja, porque tinha uma quadra lá. Porra. Por isso que ele virou católico. Não deixava de ir pra igreja, pelo menos. E aí, o que acontece? Depois, ele começa a ter muita premonição, começa a prever várias coisas, e algumas se concretizam, até que ele lá com 9, 10 anos vai numa missa de um padre que ele gostava muito e fala, padre, eu gosto tanto do senhor que eu vou morrer no dia do seu aniversário. Olha que legal. Pô, legal, Antônio, você vai viver... Uma criança falando isso. Quantos anos ele tinha nessa época? 9, 10 anos. Meu Deus. E aí o padre fala, imagina, Antônio, tá maluco? Você vai viver muito ainda, né? E passa alguns anos, ele fica doente, ele pega uma tuberculose, vai ser tratado em São José dos Campos e lá ele morre, depois de um período grande de tratamento. É enterrado aqui. E foi no dia que ele falou? Exatamente no dia 21 de dezembro, aniversário do padre que ele gostava. Caraca. Exatamente no dia do aniversário. Eu tinha esquecido de falar esse detalhe. Meu Deus. E aí o que acontece? O cara, ele é sepultado aqui e já há um processo devocional por todos esses acontecimentos e tem uma aparição dele, que eu acho... Quando tem milagreiro e tem fantasma, para mim é o melhor case que existe. E a mãe dele vai subir num bonde e o trocador cobra 2 entradas, 2 bilhetes, 2 entradas, 2 passes. E a mãe fala, por que 2? Porque a senhora não vai pagar o do menininho que tá com a senhora? E era o Antoninho que tava com a mãe. A mãe não viu, o cara do bonde que viu, que ele acompanhava a mãe dele. Viu o menininho do lado da mãe. Meu Deus. E agora, eu falei isso tudo porque o Antoninho tem um processo para torná-lo beato. Ele tem um monte de milagre, né? Se for lá no túmulo dele, tem um monte de placa de exvoto, mas tem alguns milagres que fazem parte dessa instrução, desse processo para ele, que não deve demorar muito. O processo começou em 2007, o corpo dele foi transladado, porque tem uma parte mais bonita dessa história, que o Antoninho, quando estava para morrer, a família tinha dinheiro. Então ele era bem tratado, mas ele viu muitas crianças morrendo. Então ele falou para a mãe: tem pão no céu, não. Veio muito Didi Mocó falando para a mãe agora. Desculpa, cortou completamente o clima. Que susto, mamãe, tem pão no céu? Não foi isso que ele falou. No céu tem pão? O Antoninho. Não foi isso. Ele pede para a mãe e para a família para construírem um hospital para crianças. Depois que ele morrer, você falou, vou morrer, fica tranquilo. Mas quando vocês passarem isso aqui, vocês construam um hospital para crianças, para todas serem atendidas como eu fui, não sei o quê. E aí constroem um hospital, Antoninho da Rocha Marmo, em São José dos Campos, que é um hospital de referência e atendimento de criança. Até hoje tem uma igreja de Nossa Senhora da Saúde, que é onde o corpo do Antoninho hoje está. O corpo dele foi transladado. Foi para onde? Para a igreja de Nossa Senhora da Saúde. Onde fica? Fica aqui em São Paulo? Não, lá em São José dos Campos. Ele foi tratado fica no lá. bairro da Saúde aqui. Não. E ele pediu para construírem um hospital lá. Entendi. Onde ele foi tratado. E aí construíram lá e tem um memorial dele. A igreja, a Capela Nossa Senhora da Saúde, onde estão os restos mortais dele, e o hospital. É muito legal isso, assim. Nossa, muito legal. Um legado super bonito, assim, Sim, dele. Ele realmente teve uma... Além dos milagres, ele deixou um legado, super legal, né? Que é o hospital, uma criança já com essa elevação espiritual.